Continuando com o tema dos objetivos, então, na semana passada nós consideramos aí algumas questões relacionadas ao processo de definição dos objetivos. E uma vez que a gente tem os objetivos definidos, o próximo passo, obviamente, é persegui-los. Então a gente vai fazer alguns comentários sobre isso hoje. A primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado é que nossos objetivos não devem ser escritos em pedra ou inflexíveis. Acho que todo mundo conhece esse brinquedo, né? Essa mola de plástico colorida, né? Que a gente pode ficar balançando nas mãos, pode rodar como um cilindro. E eu escolhi esse brinquedo para representar a flexibilidade por vários motivos. Primeiro, quando a gente tem esse brinquedo, a gente é obrigado a, se ele estiver em movimento, a se equilibrar com as duas mãos. E horas uma está por cima, horas outra está por baixo. Da mesma forma que a gente perseguir um objetivo exige esse jogo de cintura. Outra característica desse brinquedo é que ele não é um brinquedo muito resistente, né? Existe uma versão desse brinquedo feito com molas de aço, mas eu escolhi o de plástico, né? Se a gente forçar muito, ele quebra, né? E isso pode acontecer com os objetivos também, né? Se a gente forçar muito, normalmente quem quebra é a saúde da gente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E por último, né, esse brinquedo pode ser usado de muitas formas, e pelo fato dele ser uma espiral, ele tem uma capacidade de atravessar lugares muito estreitos, né? Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas como é uma espiral, a gente pode pegar a ponta dele e girando esse brinquedo através de um orifício bem pequeno, e depois que tiver dado o número de giros correspondente aí ao número de voltas que tem a espiral, ele sai do outro lado. Então ele é capaz de passar por lugares bem apertados com sucesso. A gente tem que ter essa mesma flexibilidade, né, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. E para complementar essa ideia, né, nós temos aqui algumas frases, né, começando pelas mais antigas. Essa frase do Confúcio nos lembra que quando os objetivos não podem ser alcançados, né, a gente vai ter a visão disso em algum momento, possivelmente. A dica que ele nos dá é que nós não devemos modificar os objetivos, mas ajustar as etapas das ações que a gente estava executando. O Sêneca, né, outro filósofo aí do Império Romano, diz que a questão-chave aí é a gente se preparar, né? Diz ele que sorte, né, alguns dizem que o que aos olhos dos leigos parece sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Quando a gente define nossos objetivos, nós sabemos onde nós queremos chegar, mas no meio do caminho podem aparecer oportunidades. E a gente tem que se preparar não só para identificar essas oportunidades, mas para agarrá-las, né? E aí, então, se for o caso, de forma flexível, mudar nosso plano de ação. Os outros vão dizer que nós tivemos sorte, mas a gente estava preparado para isso. Essa mesma ideia, né, foi colocada também pelo Benjamin Disraeli, um primeiro-ministro britânico do século XIX, que disse basicamente a mesma questão em outras palavras. O segredo do êxito na vida, diz ele,
está em preparar-se para aproveitar a ocasião quando ela se apresenta. Isso vale não só no terreno dos objetivos pessoais, mas também nos objetivos que a gente se coloca em círculos sociais mais amplos, principalmente no mundo da política, né, que é o ambiente de onde ele veio. E por último, nessa ideia aí de flexibilidade, né, temos uma frase aqui do escritor paquistanês, também já citamos em outras oportunidades, bem relativamente jovem, né, que nos lembra que, então, essa sequência de atitudes ou ações que a gente vai tomar para atingir nossos objetivos, elas eventualmente podem não permitir que a gente chegue aonde a gente quer, por alguma razão, né? Mas para a gente ficar feliz nesse processo, né, diz ele, né, pessoas de sucesso apreciam as jornadas em que embarcam, independentemente de chegarem ao seu destino ou não. Isto é, o que ele está nos dizendo é que a gente precisa escolher o nosso objetivo para ser alguma coisa que, de fato, o caminho já nos deixe felizes, nos torne satisfeitos, nos dê uma recompensa, independentemente do resultado final. Isto é, o resultado final, atingir o objetivo, é como se fosse um bônus, né? Um prêmio extra. Quando a gente escolhe objetivos que não permitem a gente desfrutar do caminho, geralmente as dificuldades que a gente tem são muito maiores. Essa questão de perseguir os objetivos, né, não se trata apenas de ser flexível, né, mas a gente tem aqui mais algumas frases com dicas, né? Nós estamos falando aqui de perseguir os objetivos, né? Então queremos de alguma forma simbolizar isso com a imagem do alvo, mas não se trata aqui de usar simplesmente uma flecha para atingir o alvo de forma mágica ou imediata, né? A gente quer fazer isso de forma iluminada, de forma inteligente, né? Para que de fato seja feito da forma mais positiva possível. E o primeiro ponto, lembrado aí por um dos pioneiros da psicologia americana, o William James, que faleceu no início do século XX, diz que a primeira coisa que vai afetar nossos resultados é a nossa postura. Ele diz assim: é a nossa atitude no início de uma tarefa difícil, né? Afinal, objetivos, ninguém escolhe coisas fáceis, né? Continuando, que mais do que qualquer outra coisa, vai afetar o seu resultado ser bem sucedido. Então, depende da nossa atitude. Outra frase do Einstein, né, nos lembra que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Lembrando que sucesso começa com a letra S e trabalho com a letra T. Se procura as duas palavras no dicionário, o sucesso vem antes. Curiosamente, eu traduzi essa frase para muitos idiomas e ela é válida em quase todos eles. Por isso que deu para fazer em português, né? Originalmente ele escreveu em alemão. Outro ponto importante em relação aos nossos objetivos, lembrado aqui por uma frase do Martin Luther King, é que muitas vezes quando a gente escolhe um objetivo, nós não temos a capacidade de
enxergar todo o caminho que a gente precisa percorrer para chegar lá. Os autores clássicos, né, de planejamento, né, dizem que você precisa ter tudo planejado, mas na prática, principalmente quando a gente se coloca objetivos ambiciosos, né, objetivos relacionados a enfrentamento das nossas adversidades, muitas vezes isso não é possível, né? No caminho nós vamos encontrar questões que não dependem da gente, né? E por isso nós falamos antes da flexibilidade. Mas o que o Martin Luther King disse é que nós devemos subir o primeiro degrau. O primeiro passo você tem que saber qual que é. E diz ele, isso tem que ser feito com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Essa imagem da escada, né, como uma sequência de degraus que a gente vai subir em direção ao objetivo, é quase que uma parábola que acaba sendo reproduzida aí por muitos autores, né? E se a gente quiser usar ela, nós podemos dizer o seguinte, né? Na medida em que a gente vai subindo nessa escada, a gente começa a enxergar as coisas de uma ótica mais de cima, né? Quando a gente está no mesmo nível, né, do nosso ponto de partida, às vezes podemos estar muito baixo e a gente não tem a visão ampla do que está acontecendo. Então, na medida em que a gente vai subindo, nem que seja um degrau, diz ele, a gente consegue aumentar a nossa visão e com isso, então, enxergar mais e melhorar os seguintes. Outra questão relacionada a esse ponto é um lembrete aqui do Tony Robbins, né, outro autor que já citamos bastante, que diz que o importante não é onde você começa. Isto é, não importa qual é a altura da qual você está começando, nem quantos degraus a tua escada tem, ou quantos degraus você já percorreu. O importante, diz o Tony Robbins, são as decisões que você toma sobre o lugar a que está determinado a alcançar, que é o nosso objetivo. Então, para a gente lembrar, não podemos comparar os pontos de partida. O Roosevelt, né, um historiador americano que chegou a ser presidente dos Estados Unidos, ele tem essa frase que diz assim: mantenha os seus olhos nas estrelas e os seus pés na terra. Então, assim, os pés na terra, né, no sentido de sempre dar passos seguros, né, dar passos baseado na realidade desse mundo terreno. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala de manter os olhos nas estrelas, né, isso significa que a gente deve ficar atento aos ideais que nos levaram a definir nossos objetivos, mesmo que sejam eventualmente utópicos, né? As utopias são como as estrelas, a gente não vai poder atingir, mas elas nos guiam, né? Então, a gente precisa manter essa ambivalência, ao mesmo tempo que a gente se move, mantendo os pés na terra, para não cair, para não tropeçar, devemos manter os olhos nas estrelas. Essa frase do Augusto Cury, ele faz a comparação aqui dos objetivos com as características das pessoas empreendedoras, né? A frase é meio longa, por isso a letra ficou pequena, e eu vou começar lendo aqui para vocês poderem acompanhar melhor. Diz assim: ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence
sem obstáculos, triunfa sem glória. E não esperar uma herança, mas construir uma história. E aí ele pergunta: quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? E ele conclui dizendo: ser empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Os pontos mais importantes aqui da colocação dele para nós, né, se refere aí a essa capacidade de sonhar, que nós usamos como ponto de partida aqui no estudo dos objetivos. Pois ele fala de enfrentar os problemas mesmo sem forças, né, uma situação bastante comum como sentimento, né, quando a gente tem fortes adversidades para enfrentar. Ele nos lembra que a consciência dos obstáculos é que vai construir a glória da vitória, né? Aquilo que a gente ganha fácil, né? Como a herança, que ele coloca como exemplo. Isso não tem valor para a gente, né? Para o nosso resultado individual, né? E diz ele que a gente deve, então, não ficar esperando a felicidade acontecer, mas a gente deve trabalhar para conquistá-la. E, quase concluindo aqui, né, temos uma frase do Thomas Edison, né, que derruba aquela ideia, né, de que para atingir objetivos é necessário ser genial ou criativo o tempo todo. O que ele diz, né, ele é conhecido, né, uma pessoa que inventou um monte de coisas, né, que são consideradas hoje em dia comuns no mundo moderno e que não existiam antes dele viver. Mas ele nos lembra que aquilo que as pessoas chamam de genialidade é 99% de transpiração. Então, se para ele, né, que é uma pessoa tão capaz, né, foi assim, para nós certamente também será. Né? Significa o seguinte: a gente precisa de inspiração, de sonho para definir o que a gente quer, mas na hora de perseguir os objetivos, nós vamos ter que, como se diz em bom português, suar a camisa. E vamos terminar hoje, então, né, com essa frase cujo autor nós não conseguimos identificar, mas que nos lembra que, seja lá como for, a gente deve sempre seguir em frente. A frase diz assim: metas a gente busca, caminho a gente acha, desafios a gente enfrenta, vida a gente vive, saudade a gente mata, objetivos a gente alcança. E termina dizendo: siga em frente, sempre.